Tomando propósito, aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um capítulo das Escrituras. Hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 8. Nós vamos meditar rapidamente neste capítulo. Um capítulo que vai falar sobre a vida de edificação que Salomão possuiu, uma vida onde ele construiu um grande legado, deixou realmente um legado onde ele edificou muitas coisas. Nós precisamos imitar neste quesito a Salomão. Deus possa abençoar a sua vida, continue firme no propósito, lembrando que o nosso propósito consiste em refletir sobre um capítulo da Bíblia, leia um capítulo da Bíblia todos os dias e medite aqui no vídeo que é disponibilizado, ore todos os dias conosco, ore também por você mesmo e também, meu querido irmão, tente mudar. Vamos juntos aí meditar nesse capítulo. Meu querido irmão, você já parou para pensar no que você já produziu até hoje? Qual a sua idade? Salomão foi escolhido muito jovem pelo Senhor para poder construir grandes coisas. Se você ler o capítulo 8 com bastante atenção, você vai ver que muitas vezes nesse capítulo vai aparecer a palavra edificar. Edificar quer dizer construir. Construir algo que permanece. Eu quero perguntar para você, independente da sua idade, o que você já construiu hoje que vai permanecer? Tudo aquilo que a gente constrói que permanece, a gente chama de legado. É aquilo que vai permanecer depois de nós e que vai fazer com que, de certa forma, nós sejamos lembrados. Por exemplo, o templo ficou conhecido como Templo de Salomão, porque o templo continuou permanecendo após Salomão. O palácio, que é a casa de Salomão, vai ficar conhecido como Palácio de Salomão, porque vai passar o tempo de Salomão, uma edificação. E aqui o texto vai nos dizer, vai trazer algumas questões que eu gostaria que você aplicasse na sua vida. A Bíblia vai nos dizer que Salomão, depois de ter edificado o templo para o Senhor e a sua própria casa, e eu queria trazer aqui algumas lições aplicando à sua vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar edificar aquilo que é a vontade de Deus. Porque quando nós começamos naquilo que é a vontade de Deus, meu irmão, nós estamos investindo tempo em edificar aquilo que permanece. Aquilo que tem bases sólidas, que o tempo não vai corroer, não vai ruir. Aquilo que nós edificamos para Deus, que está dentro do seu reino, o reino do Senhor, de acordo com a palavra de Cristo, não vai passar. E nós temos a promessa do próprio Cristo que ele vai edificar a sua igreja. Por isso, Salomão começou pelo templo. Depois ele edificou uma casa para si mesmo. Depois de cuidarmos das coisas de Deus, é hora de cuidarmos das nossas coisas. Das coisas que são relacionadas a nós, da nossa família, por exemplo. O texto vai nos dizer que Salomão construiu uma casa para ele. Mas lembrou também de cuidar da sua família. Por exemplo, o texto vai nos dizer que ele construiu uma casa para sua esposa, que era filha de Faraó, lembrando de honrar o Senhor. Ele construiu uma casa belíssima para a filha de Faraó, mas para que ela pudesse morar separado de onde a arca do Senhor havia passado, porque a arca do Senhor era santa. E ele acreditava que a presença de uma pessoa egípcia poderia ser uma ofensa ao Senhor, à presença do Senhor. Portanto, Salomão fez essa distinção. Ele agradou a sua esposa, mas não mais do que honrar o seu próprio Deus. Então, meu querido irmão, a gente precisa ter essa visão. Não é errado a gente edificar algo para a nossa casa, edificar a nossa própria casa. A gente tem que edificar para Deus, cuidar bem da nossa própria casa. Quando nós fazemos isso, nós estamos também agradando a Deus. O que nós não podemos fazer, irmãos, é sermos egoístas, pensarmos só em nós mesmos. Na verdade, nós somos chamados para remir o tempo, para sermos administradores prudentes, para fazer daquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos o melhor. Uma das coisas que eu mais admiro no ser humano é a qualidade que as pessoas têm de gestão, de administração. E Salomão era alguém dotado dessa sabedoria vinda da parte de Deus. Por exemplo, Salomão foi alguém que percebeu que o problema da eliminação dos inimigos seria algo que não teria fim. O que ele fez? Olha, já que existem muitos estrangeiros no nosso meio que nós não conseguimos eliminar, já que vocês querem viver no nosso meio, vou transformar a vida de vocês em algo útil. Vocês vão participar de uma obra maior. E fizeram com que esses homens trabalhassem de maneira forçada. Você percebe que até mesmo os turnos de trabalho eram divididos para que não fossem pesados demais para esses estrangeiros. Então eles trabalhavam de turnos separados, cada um trabalhava dentro de um período durante um ano. Então eles dedicavam períodos de trabalhos forçados ali, de maneira que eles tinham um período para trabalhar para si e um período para trabalhar para a obra. Mas assim, Salomão recrutava mão de obra estrangeira como mão de obra forçada e os seus compatriotas ele honrou. Ele não fez os seus compatriotas, os seus irmãos escravos. Pelo contrário, ele fez com que os seus compatriotas fossem oficiais. Portanto, Salomão não só edificou construções, mas Salomão edificou também uma organização, uma administração que trouxe para ele e trouxe para o reino uma grande prosperidade. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 8 que Salomão pegou as cidades que Irão havia dado ele, edificou e levou o povo de Israel para morar lá. Ou seja, eram cidades improdutivas, ele as tornou produtivas. Depois ele tomou outras cidades e as edificou também, fazendo com que houvesse expansão. Então perceba que o pensamento de Salomão é um pensamento de prosperidade, é um pensamento de avanço, é um pensamento de progresso. Não é errado, irmãos, pensarmos dessa forma. Isso não é
pensar de acordo com, por exemplo, a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, o que é ela? Teologia da prosperidade é uma mentira, é uma heresia que diz que você é um direito seu prosperar a qualquer custo. Não, meu querido irmão. Isso é mentira, isso vem do inferno, não é assim. E que Deus, a relação com Deus funciona como um sistema de barganha, onde eu me esforço e Deus é obrigado a me recompensar. Isso é mentira. Não é assim. Não é assim que funciona. Agora, preste atenção. A Bíblia traz para nós alguns princípios que a gente tem que entender. Nós acreditamos nesses princípios que a Bíblia traz. A Bíblia diz, por exemplo, que a mão que não é remissa, ela vem a prosperar. A Bíblia diz que a mão que não fica olhando a chuva e nem o vento, tanto para o vento para semear, nem a chuva para colher, essa mão vai prosperar. Não fica olhando qual é a semente, se é essa ou aquela, mas todo o tempo está semeando. Outro princípio que a Bíblia diz que aquele que semeia com abundância também vai colher. Quem semeia com abundância também vai colher. Então, meu querido irmão, quando eu penso em ter uma vida produtiva para o Senhor, eu não estou pensando em algo que é contrário à palavra. Ao contrário, eu estou pensando em algo que é exatamente a minha missão. O Senhor Jesus disse que foi Ele quem me escolheu. Não foi eu que escolhi, mas foi Ele que me escolheu para que eu seja frutífero. De modo que quando eu não estou cumprindo aquilo que Ele me escolheu para ser, que é alguém frutífero, eu estou em desacordo com o propósito para o qual Ele me escolheu. Foi Ele que me escolheu para que eu possa produzir fruto, a fim de que meu fruto permaneça e glorifique o nome dEle. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o que é que nós temos produzido até aqui? Qual é o nosso legado? Salomão deixou um legado grande. Ele usou a sua vida para edificar diversas coisas, trabalhou em diversas frentes. Edificou muitas vidas, muitas coisas, criou muitos meios para que muitas coisas acontecessem. E eu pergunto, meu irmão, qual tem sido o propósito da sua vida? O que você tem feito nesse tempo que o Senhor tem ofertado aqui para você? Eu espero que você tenha buscado fazer mais do que simplesmente existir. Porque a vida é maravilhosa demais. Deus nos deu talentos demais, dons demais para a gente se contentar apenas a existir. Comer, beber, dormir. Não pode ser só isso. Nós somos chamados para cumprir um propósito maravilhoso e para fazer a vontade de Deus e participar de uma história maravilhosa que Deus está escrevendo aqui na face da terra. Creia nisso, participe, faça parte. Salomão foi um personagem, eu sou um e você é outro dentro dessa história maravilhosa que Deus está escrevendo. Creia nisso. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo da Palavra do Senhor. Um grande abraço e até mais.